Boa noite, me chamo Felipe Borges Santana e venho por meio deste vídeo apresentar esse artigo aprovado no 23º Seminários em Administração, SEMEAD 2020, promovido pela FEA-USP, com o título de Análise panorâmica sobre a presença da cegueira deliberada nas atividades rotineiras dos profissionais contábeis. Esse artigo tem autoria composta por Felipe Borges Santana, Romeu de Santana Freire e Manuela Ramos da Silva. Inicialmente, é posta a introdução dessa pesquisa, com toda a definição do problema e o objetivo geral. O problema dessa pesquisa foi como observar a relação entre a cegueira deliberada e a execução dos serviços de profissionais contábeis. O objetivo geral foi relacionar a teoria da cegueira deliberada com as atividades contábeis, evidenciando dados teóricos e bibliográficos, os quais corroboram nessa relação. Este ensaio teórico ele foi dividido em alguns capítulos, mostrando inicialmente a teoria da cegueira deliberada e seus requisitos, depois os dilemas éticos postos à profissão contábil e, por fim, fazendo a relação desses dois com o capítulo intitulado O Contador Deliberadamente Cego. Iniciando, é mostrada a teoria da cegueira deliberada e seus requisitos. Esta teoria, também conhecida como teoria do common law ou teoria do avestruz, ela mostra que o agente ou a pessoa tem ciência da elevada probabilidade de existência de uma circunstância ou fato elementar do delito e toma medidas ostensivamente voltadas a evitar comprovação ou existência do fato ou da circunstância e não acredita na inexistência deles. Basicamente, o agente ele finge não perceber que está cometendo tal ilicitude, detém conhecimento de que isso é uma ilicitude, está consciente deste, mas ignora, tentando aí alcançar uma vantagem particular e ilegal. Tal teoria tem alguns requisitos para sua execução. O quadro 1 dessa pesquisa mostra alguns autores debatendo sobre esses requisitos, e dentre estes eu trago Correia e Pádua, mostrando que o primeiro requisito é a suspeita da justificativa do agente sobre a conduta, não obtendo a consciência voluntariamente, criando barreiras ao conhecimento. Segundo, a disponibilidade da informação que permite ao agente não ter conhecimento do ilícito e que as informações estejam ao seu alcance. Terceiro, a manutenção do estado de ignorância, fechando os olhos para proteger-se da descoberta do delito e possível condenação. Basicamente, a gente observa que nesses requisitos tem 3 pontos importantes: conhecimento, consciência e ignorância. O agente ele é obrigado a ter conhecimento de que tal até uma ilicitude. Partindo deste, ele age em conformidade contrária a esse conhecimento e está consciente de que isso é uma ilicitude das penalidades. Porém, ele ignora as ilegalidades e continua a executar a referida atividade. Indo na sequência, vamos para os principais dilemas éticos dos profissionais contábeis. Magro, Silva e Zanato mostram que os profissionais são postos cotidianamente e pressionados pelos gestores a gerenciarem resultados contábeis de forma a aperfeiçoar os relatórios de acordo com o desempenho almejado. A fraude contábil, como aqui foi vista, como aqui foi mencionada, ela é caracterizada por essa falsificação e essas alterações que os empresários propõem de documentos, pela omissão até de movimentações, pelo registro de transação sem comprovação ou nitidamente pela prática contábil indevida. Tal fraude, para categorizar essa pesquisa, pode mostrar que ela precisa de alguns requisitos ou bases ou vértices que existem no triângulo da fraude: compressão, oportunidade e racionalização, tendo toda e qualquer relação com esse parâmetro de contador e empresário. Indo para os dilemas éticos previstos na profissão, autores como Lopes, Alves, Oliveira, Magro, Silva e Zanato mostraram alguns que eles diagnosticaram nas suas pesquisas, como empresários que solicitam aos profissionais o não pagamento integral dos tributos, preparar e assinar demonstrações contábeis não condizentes com a verdade patrimonial, empresas que solicitam os gastos contabilizados sejam superiores aos que foram apurados, e empresários que solicitam ao contador para assinar vários demonstrativos os quais não supervisionou. Basicamente, essas fraudes elas ocorrem nessa relação entre contador e empresário e suas solicitações. E estas acarretam também a falta de confiança das informações contábeis, o que põe em pauta não só o profissional, mas a educação ética para a contabilidade.
voltada à melhora das práticas utilizadas diante desses dilemas. Fazendo agora a conexão aos dilemas éticos, ao contador deliberadamente cego, decidiu-se colocar os três requisitos em relação com as vivências da contabilidade. Para o requisito do conhecimento, Farjad et al. Viu que poucos contadores aplicam e cumprem o código de ética, fazendo total relação com o requisito do conhecimento, pois o agente contábil ele é obrigado a deter conhecimento acerca das informações éticas e, caso ocorra atos de cegueira deliberada e ele finja não ter esse conhecimento, este agente atua por uma motivação egoísta e ilícita, tentando fingir desconhecimento da ilicitude. Para o requisito da consciência, é recorrente que o contador seja solicitado a assinar as demonstrações contábeis com omissões que contrariam os princípios éticos. Nesses casos, a própria subseção do Código de Ética da IFAC diz que o contador não deve, conscientemente, estar associado a relatórios ou documentos nas quais ele acredita que as informações sejam falsas ou de natureza enganosa. Ao terceiro requisito da ignorância, é comum que ele tenha relação quando o contador decide ocupar a posição antiética e adotou técnicas voltadas auxiliando a devida ocorrência desses crimes fiscais, onde esse contador deliberadamente ignora a existência de impunidades éticas existentes e executadas. Campos, Moraes e Ramos dizem que a cegueira surge quando o profissional faz escolhas com base em interesses próprios, cego pela ganância e sem valorização moral, e sem valores morais, deliberadamente ignora as penalidades e inferências junto ao Código de Ética. Falando dessas penalidades, nós trazemos algumas, como o artigo 3 do Código de Ética veda a qualquer contador assumir serviços que desprestigiem a classe, oferir qualquer provento que não decorra de prática ilícita, concorrer à realização de ato contrário à legislação, basicamente destinado à fraude. Para o caso nítido de cegueira, o Código Penal também diz no seu artigo 18 que considera como crime quando qualquer agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, fazendo relação com os requisitos do Código da Cegueira Deliberada. E no artigo 171 do Código Penal diz que é considerado crime criminoso aquele que tenta obter para si ou outrem vantagem ilícita e em prejuízo alheio. Fazendo essa menção nos casos dos empresários que pressionam seus contadores, o artigo 1177 do Código Civil diz que contadores são solidariamente responsáveis por toda ilicitude encontrada nos livros ou fichas de empresário que tenha sido procedido com má fé. Por fim, esse estudo consegue mostrar que a profissão contábil precisa estar mais atenta a todos esses dilemas éticos e buscar cada vez mais seguir o próprio Código de Ética. Essas situações mostram a existência de alguns contadores que passam a ignorar todo o conhecimento trazido na sua formação e no próprio código, prejudicando a imagem de uma classe contábil inteira. Muitos contadores também são postos em situação de pressão dos seus empresários, e assim é possível perceber que esses atos relacionam a ilegalidades executadas na cegueira com suas devidas penalidades. Seguem as referências utilizadas para essa apresentação e meu muito obrigado.